12 anos, né, sofrendo de uma hemorragia ou fluxo de sangue. Naquela época, a mulher não tinha voz. E se ela estivesse na época da menstruação, era impura, considerada impura nos dias normais da menstruação. Era um período que ela era impura, ela não podia estar em público. Ela transmitia contaminação da impureza. Era um período difícil para a mulher. E imagina você, 12 anos, sofrendo com uma hemorragia, um fluxo de sangue, uma extensa menstruação. E ela, além de considerar impura, não tinha voz, né? Não podia aparecer em público. Tinha gastado tudo que ela tinha. E imagina só a fraqueza que a mulher estava. Porque os dias normais da menstruação, a mulher se sente assim, incomodada. Agora pensa comigo, eu não quero dramatizar a história não, eu quero trazer a realidade para você e para mim. 12 anos sangrando, mas ela ouve falar de Jesus e ela pensou, né? Eu disse, eu vou atrás da cura, porque já tinha, né? Deve, até curandeiro deve procurou, né? Porque sempre se usou procurar as pessoas que faz garrafada, benzição, faz aquele monte de coisa lá. Mas no caso dela não funcionou, porque ela havia procurado todos os recursos humanos e não havia tido solução àquele problema. Ela ouvindo então falar de Jesus. Gente, eu acho isso aí, ó, maravilhosamente lindo, né? E ela pensa, ou fala, né? Eu vou atrás dessa cura, porque tem hora que se você não despertar do sono, da negligência, da indolência, deixar essa fraqueza de lado e falar, não, eu vou sair dessa, eu preciso sair dessa. Isso aí chama fé. Porque se não tiver fé, não funciona, não. E ela fala, então eu vou atrás desse tal de Jesus. Gente, pensa, eu sei que essa mensagem é super conhecida, mas a palavra de Deus ela se renova a cada dia. E eu fico raciocinando comigo, pensa bem, 12 anos sangrando, né? Aquele monte de, deve que era pano, né? Que na época nem sei se havia absorvente noturno, aqueles gigantes, né? Deve que estava toda assada, né? Porque põe aquele monte de, deve que era pano, né? Um tipo de algodão, não sei bem o que explicar, eu sei o que se usava. Só sei que era uma mulher considerada impura, sem força, sem voz de autoridade, não podia, né? Meu Deus do céu, que confusão, que dificuldade aos olhos humanos. Se não tem a fé para aquela mulher, não tinha solução. E ela vai então, se eu tão somente tocar na orla do seu vestido, eu ficarei curada. Ela não, eu já até falei sobre esse assunto. Ela não falou assim, não, eu vou mandar falar para ele vir aqui, porque ele precisa vir na minha casa, porque ele sabe a minha condição física e psicológica, eu não posso ir até ele, a multidão é enorme, não vai ter como eu chegar lá, e não sei mais o quê, porque tem gente que infelizmente é assim, o pastor tem que vir na minha casa, o pastor tem que estar aqui, o pastor tem que orar por mim. Gente, muitas das vezes é a gente que tem que orar, é a gente que tem que buscar. Jesus falou assim,
aquele que vem a mim jamais eu lanço fora. Então, se a gente mesmo clamar, às vezes o pastor é mesmo a incumbência do pastor, a, a lógica, né? O pastor ir, às vezes mas a maioria das vezes nem precisa do pastor ir. Você mesmo fala com Deus, Deus te dá a direção. Mas essa mulher não exigiu que Jesus fosse ali. Ela não exigiu, ela não falou, Jesus tem que vir aqui colocar a mão em mim, balançar minha cabeça, sacudir minha cabeça, profetizar um grande milagre. Ela não disse isso, ela disse, se eu estou somente tocar na hora dos seus vestidos eu ficarei curada. E ela então vai. Eu não gosto, eu não sei passar para você a cena daquela mulher chegando ali. Só sei que ela conseguiu. Chegou lá, a multidão, ó, aquele povão ali, e ela, né? Pensa bem, olha, pensa bem a dificuldade, foi, tocou. Medo, com medo, porque ela podia ser apedrejada pelo povo, porque ela era pura, ela não podia tocar nas pessoas. Então, Jesus, no meio daquela multidão toda, um simples toque, ele sentiu aquele toque e olhou para o lado, né, em volta, e disse, quem me tocou? E ela tremendo e temendo, porque ela pensou, né, o que poderia acontecer com ela, dela ter tocado no santo. E aí ela, com muito medo, tremendo e temendo, virou e disse, foi eu, Senhor, que te toquei. Aí, ao invés dele repreendê-la, né, chamá-la de impura, de pecadora, e colocar aquele monte de defeito nela, os discípulos ainda viraram e perguntaram, mas a multidão te aperta, te oprime, tu dizes quem me tocou? Aí ele insistiu, não, alguém me tocou. E era toque diferente, era toque, sabe o que é toque de fé? Aquilo ali, quando você já, aos olhos humanos, está tudo acabado, e você daqui estala assim, fala, não, Deus vai dar uma solução. E ele olhando para ela disse, tua fé te curou, vai-te em paz. Olha para você ver que maravilha, né? A gente não pode estar por acabado, não, por vencido, não. Tem situação que você se sente lá no fundo do poço, que você tem que pensar, a fé, se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, que é um grão que quase nem se dá para ver direito. Jesus disse, tinha o fé do tamanho de um grão de mostarda, pode mandar com um monte de transporte para o outro lado. Um monte de problemas, dificuldades, né? Não está falando nitidamente de uma pedra, um monumento. Estou falando de um problema dificílimo aos olhos humanos. Porque tudo que é impossível para o homem é possível para Deus. Então, depois de 12 anos, pensa bem, né? Aquela mulher sendo, aquele sangue ali estancou e aquela mulher pôde sentir o poder de Deus. Então, não vamos esquecer que esse Jesus nos ama, não. Esse Jesus nos ama, está conosco. Ele falou, eu vou, né? Que ele subiu. Mas ele disse, eu enviarei o Consolador para que nós nunca estaremos só. Abraço, beijão no seu coração.